Para sistemas de translação, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. E a terceira lei de Newton diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Iniciando a análise pelo bloco de massa M1, o qual é considerado em repouso, ao ser aplicada a força U1, os elementos do sistema se comportarão a fim de manter o estado atual, que é o repouso, se opondo ao movimento. Então, no diagrama de corpo livre, a força U1 para a direita puxa a mola K1 e o amortecedor B1 para a direita, logo ela se opõe com força para a esquerda. Da mesma forma, essa força empurra a mola K2 e o amortecedor B2 para a direita, fazendo com que elas se oponham também com força para a esquerda. E no movimento em apenas um eixo, tens que a força exercida pela mola é igual à sua constante elástica vezes a deformação que ela sofre, que neste caso corresponde à variação da posição. E a força do amortecedor é igual à constante B multiplicado pela derivada da variação da posição. Considerando para a direita como sentido positivo, tem-se mais U1 menos FK1 menos FB1 menos FK2 menos FB2 é igual a massa M1 vezes a sua aceleração. A mola K1 e o amortecedor B1 têm uma extremidade presa à parede e a outra ao bloco. Portanto, somente a segunda pode alterar o estado inicial, neste caso supondo um movimento de extensão para a direita. Logo, Fk1 é igual a K1 vezes x1 e Fb1 é igual a B1 vezes a derivada de x1. A mola K2 e o amortecedor B2 têm uma extremidade presa ao bloco de massa M1 e a outra ao bloco de massa M2. Portanto, a força depende das duas posições. Considerando a segunda como estática, pois o bloco analisado é M1, a qual é descrito por x1, tem-se que Fk2 é igual a K2, que multiplica x1 menos x2, e Fb2 é igual a B2, que multiplica a derivada de x1 menos a derivada de x2. Substituindo na segunda lei de Newton, lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição, neste caso do bloco M1, pois é o bloco que está sendo analisado, após deixar os termos com x1 de um lado e o restante do outro, tem-se M1 vezes a derivada segunda de x1, mais a derivada de x1, que multiplica B1 mais B2, mais x1, que multiplica K1 mais K2, é igual à força U1, mais a derivada de x2, que multiplica B2, mais x2 vezes K2. Agora, analisando o segundo bloco e relembrando a terceira lei de Newton, a mola K2 e o amortecedor B2, por terem gerado forças para a esquerda, fazem o mesmo para a direita, uma força com o mesmo módulo, mas sentido oposto, sendo esse o modo como a força U1 é transmitida ao bloco de massa M2. Além disso, há a força U2 que aponta para a direita. As forças da mola K3 e do amortecedor B3 dependem de x2 e x3. Note que a posição do bloco analisado é x2. Então, aplicando a segunda lei de Newton no bloco de massa M2, isolando os termos com x2 de um lado
e o restante do outro tem-se M2, que multiplica a derivada segunda de x2, sendo a massa do bloco analisado vezes a sua aceleração, mais a derivada de x2, que multiplica B2 mais B3, mais x2, que multiplica K2 mais K3, é igual a força U2, mais B3, que multiplica a derivada de x3, mais K3 vezes x3, mais B2 vezes a derivada de x1, mais K2 vezes x1. Por fim, analisando o terceiro bloco, tem-se a força U3 e as forças FK3 e FB3 para a direita, o mesmo módulo, mas sentido oposto. Isso no somatório das forças no eixo x é igual a massa M3 vezes a sua aceleração. Isolando os termos que contêm x3 de um lado e o restante do outro, tem-se M3, que multiplica a derivada segunda de x3, mais B3 vezes a derivada de x3, mais K3 vezes x3, é igual a força U3, mais B3 vezes a derivada de x2, mais K3 vezes x2. Com isso, é possível escrever as equações na forma matricial. As massas M1, M2 e M3, multiplicando as derivadas segunda de x1, x2 e x3, as relações de B1, B2 e B3, multiplicando as derivadas de x1, x2 e x3, as relações de K1, K2 e K3, multiplicando x1, x2 e x3, e do lado direito da igualdade, as forças de entrada, U1, U2 e U3.